A nossa aula de geografia de hoje, nós vamos estudar a bacia hidrográfica e vamos entender um pouco sobre as aulas anteriores para que nós possamos responder às nossas atividades. Bacia hidrográfica. A superfície terrestre não é igual em toda a sua extensão territorial, toda a sua extensão do planeta. Então, nós vamos entender que ela não é igual de maneira nenhuma, uma vez que apresenta irregularidade no relevo que interfere nos cursos da água. Por quê? Porque as formas de relevo existem planalto, planície, depressão e outras formas mais. Então, nós vamos entender que o planeta ele é irregular. E para isso, interfere em quê? No curso dos rios, dos lagos, certo? Bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? É a área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, as águas subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso de água abastecendo, ou seja, é um local como se fosse escoado todas as águas que estão nas regiões de montanhas, nas regiões mais altas, para as regiões mais baixas, certo? Então, isso é uma bacia hidrográfica. É como se fosse, gente, essa folha que vocês estão vendo. Então, essa parte principal, certo? Vocês vão ver aí, a parte principal é a parte da foz, certo? Do rio, é a parte que está sendo escoada toda a água. E essa germinação, essas falhazinhas que vocês estão vendo, é como se seja os afluentes. Então, esses afluentes, certo? Ele significa que existem vários rios e que a água é escoada para um determinado local, que ele vai ser bacias hidrográficas, ou seja, essa daqui é uma principal bacia hidrográfica, que é o local onde toda a água é escoada, certo? Então, a água é drenada para um rio principal a partir de seus afluentes, ou seja, dessas pequenas outras falhas. Áreas de planaltos, certo? Então, quando a água percorre o leito do rio, ela retira os sedimentos das áreas mais altas do relevo. Então, como vocês estão percebendo aí, existe uma área nascente, que é na montanha, que é onde o rio tem origem, certo? E ela vai, certo? Jogando a sua água em outros locais. Aí vocês estão vendo o afluente, que é o rio menor, que deságua no rio principal. Estão vendo o leito, certo? Que é a parte principal que eu falei lá, parecida com a folhinha, espaço ocupado pelas águas. E um eflúvios, são as regiões mais elevadas ou altas, servindo de divisor, ou seja, divisor é divisão da água, da bacia para o rio principal. Como vocês estão podendo ver, o rio deságua num mar ou em outro rio. Certo? Nós temos um exemplo do rio Amazonas, que deságua lá no Oceano Atlântico, certo? Então, vocês estão vendo aí esse local onde está localizado, é a bacia hidrográfica. As áreas de planície. Também coloquei um exemplo aqui para vocês entenderem. É o depósito de sedimento das áreas mais altas a áreas mais baixas, pois o percurso é feito sempre das áreas de maior altitude para as de menor altitude, certo? Vocês estão vendo aí a nascente, certo? Aí estão vendo a margem esquerda e a margem direita. Inclusive, na atividade de vocês, vai ter para vocês observarem direitinho quais são os rios que estão da margem esquerda, quais são os da margem direita, tá bom? Então, aí tem o rio principal, as cachoeiras, os afluentes, o curso médio, o curso inferior, dispensor de água. É como se fosse o local em que a água ela vai jorrando para os demais locais. E o mar, tá bom? Então, essas são áreas de planície que recebem a água. E lá no material de apoio, na página 2, vocês vão encontrar, certo? Esse mapa das grandes bacias hidrográficas do Brasil. E abaixo vocês vão ver que tem uma legenda, tá certo? Então, nessa parte primeira, que tem a legenda
verde clara, vocês vão ver as bacias hidrográficas do rio Amazonas. Ou seja, existe aí, certo, vários rios, e esse rio ele forma uma bacia hidrográfica. Qual o nome dessa bacia hidrográfica? É a bacia hidrográfica do rio Amazonas, certo? Que é o rio principal dessa região, tá bom? Então, essa parte verdinha é a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Essa lilás, ela diz que é a bacia hidrográfica do rio Tocantins. Vocês estão vendo aí, tá bom? Lá no livro de vocês dá para vocês verem mais nítido, certo? Aí vocês vão ver Tocantins e Distrito Federal nessa parte lilás. Em seguida, vocês vão ver a bacia hidrográfica do rio Parnaíba, certo? Então, vocês vão ver aí no Piauí, essa parte marrom, certo? Nessa parte verde escuro que vocês estão vendo aí, a Bahia, Minas Gerais e outras regiões, vocês vão ver a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, certo? Que a gente já estudou aula passada. Então, onde é que nasce o Rio São Francisco? Ele não tem uma nascente em Minas Gerais. Percorre, ou seja, atravessa a Bahia para os demais estados, certo? Em seguida, vocês vão ver essa partezinha quase azul clara, certo? Bacia hidrográfica do Rio da Prata. Então, vocês vão ver aí Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. Então, vocês vão ver essas características aí dessa bacia. Em seguida, vocês vão ver as bacias costeiras do norte, certo? Vocês vão ver lá o Amapá, lá em cima nessa partezinha vermelha. Depois, vocês vão ver a bacia costeira do Nordeste Ocidental, que é a parte rosa. Tem uma partezinha do Maranhão, tá bom? MA. Em seguida, vocês vão ver a bacia costeira do Nordeste Oriental. O que está localizado aí? Aí vocês vão ver o nosso Ceará. CE, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Uma partezinha de Alagoas, um pouquinho de Sergipe. Vocês vão ver que está localizado nessa bacia chamada Bacia Costeira do Nordeste Oriental. Tá bom? Então, para vocês perceberem, tá ok? Lá na outra parte, nessa parte mais escura que tem, vocês vão ver a Bacia Costeira do Sudeste. E na parte amarela, que está lá na região sul, vocês vão ver a Bacia Costeira do Sul. Certo? Então, aí estão localizadas todas as bacias hidrográficas do Brasil. Então, nesse mapa, vocês vão poder responder as questões da página 17. O que é que ela está pedindo? A unidade federativa em que você vive faz parte de quais bacias hidrográficas? Aí você vai ver lá que Piauí está dizendo São Francisco. Então, vocês vão ver aí, nós fazemos parte de qual bacia hidrográfica? Você vai dizer, ó, bacias costeiras do Nordeste Oriental, ou seja, que faz parte do Rio São Francisco, que vocês perceberam que na aula passada agora, nós estudamos que nós estamos recebendo água do Rio São Francisco. Na segunda questão, ela diz assim, o Rio Amazonas nasce no Peru com o nome de Rio Ucayali. Ao entrar no Brasil, passa a ser chamado de Solimões até sua junção com o Rio Negro. Desse ponto até a sua foz, recebe o nome de Amazonas, que é o rio principal que vocês estão vendo perto da parte vermelha do Amapá. Ele diz desse jeito assim, o rio Amazonas pertence a qual bacia hidrográfica? Se você for ver lá na partezinha verde, nessa parte maior, que é a região norte do Brasil, você vai encontrar qual é a bacia hidrográfica e qual o rio que está sendo localizado nessa parte aí também. Então, vocês vão pesquisar. No item B, ele pede assim, com lápis, marque um X na nascente do rio Amazonas e um círculo da sua foz. Então, você vai dizer onde é, basicamente, que o rio Amazonas, ele nasce. Então, dá para vocês perceberem pelas falhinhas, tá bom? Pelas falhinhas azul, onde é que o rio Amazonas nasce. Em que oceano o rio Amazonas deságua? Como vocês estão percebendo,
Ele está na parte próxima ao Amapá, que é a parte vermelhinha, e próxima a essa parte lilás, que é o Tocantins, vocês estão vendo aí o nome R Amazonas, e estão vendo o nome do nosso oceano, que é Atlântico. Então, vocês vão perceber que o nosso rio, ele deságua em qual oceano? Isso deu falar, né? E em seguida, vocês vão dizer assim, ó, ele vai pedir na terceira questão, vocês vão ler direitinho, aí ele vai explicar, na margem direita, certo? Onde é a nascente do rio Amazonas. Aí você vai dizer, ó, vocês estão vendo aí no mapa que tem o rio Purus, tem o rio Madeira e o rio Tapajós. Então, o rio Amazonas, na parte direita, nasce nesses 3 rios. Ah, professora, e na margem esquerda, onde é que o rio Amazonas nasce? Aí vocês vão ver, ó, Rio Japurá e Rio Negro, como vocês estão percebendo. Dá para vocês verem bem direitinho no material de apoio, a parte que eu estou falando, tá bom? Dá para vocês entenderem que bem aí no nome AM tem Rio Purus, certo? Vocês também vão observar o quê? Vocês vão observar que o Rio São Francisco é um rio muito importante. De qual bacia ele faz parte? Lógico que vocês vão entender que ele faz parte da bacia do rio com o próprio nome. E onde nasce, lá na página 7, vocês vão estar colocando o quê? Esse mapa, vão voltar nesse mapa e vão entender onde é que nasce o Rio São Francisco, certo? E se ele é um rio de quê? De planalto, de planície, quais são as formas de relevo que tem nele, certo? E que nós já fizemos uma atividade sobre esse assunto, tá bom? Depois tem o que estudei. Na parte do que estudei vai ter uma cruzadinha até o item O. Então, vocês vão ler todo o conteúdo e olhar questão por questão para vocês poderem responder a cruzadinha. Comitê de Bacia Hidrográfica. O que é e o que faz? A água doce é um bem importante para todos os seres vivos, sejam pessoas, animais ou plantas, que necessitam dela para viver. Além disso, é essencial para a geração de energia, processos industriais, produção de alimentos, no transporte de cargas e pessoas, na pesca, seja por lazer, para subsistência ou industrial, e no saneamento básico. Enfim, em toda parte e a toda hora, a água é fundamental para o conforto e sobrevivência de todos no planeta. Por isso, é necessário garantir todos os usos e, ainda mais, cuidar da conservação do meio ambiente. Tudo que se relaciona à água e aos seus diferentes usos envolve grupos de pessoas cujos interesses devem ser respeitados. Todos veem e utilizam a água de uma maneira. São objetivos, necessidades e expectativas muito diferentes e importantes. E as ações de cada um podem afetar todos os demais. Para entender melhor como isso acontece, é essencial primeiro aprender o que são bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica é uma região que compreende diversos cursos d'água que convergem para um rio principal, cujas águas são despejadas por uma única foz. Parte da água da chuva que cai nessa região escoa para os leitos dos rios, outra parcela volta para a atmosfera por evaporação, e outra ainda é armazenada no subsolo para formar os aquíferos, que são grandes reservatórios subterrâneos. O ser humano está presente nesse cenário com todas as suas atividades, utilizando a água de diversas maneiras e despejando resíduos em vários pontos dessa bacia. Assim, muito mais que um sistema natural de águas, uma bacia hidrográfica é um grande sistema social, econômico e ambiental. E as soluções para o melhor aproveitamento e para a preservação desse grande bem comum têm que ser encontradas de forma coletiva e participativa. Os comitês de bacias hidrográficas. Os comitês de bacias hidrográficas são locais de discussão e decisão que reúnem representantes dos usuários da água, da sociedade civil organizada e do governo.
Eles devem discutir e negociar democraticamente e com transparência os diferentes interesses sobre os usos da água na bacia. Uma das principais decisões a ser tomada pelo comitê é a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia. Um plano para os usos da água, que reúne as informações estratégicas para a gestão das águas em cada bacia hidrográfica, para manter a qualidade e quantidade desse precioso recurso para as futuras gerações. Os comitês de bacias hidrográficas têm um poder real de decisão e cumprem um papel fundamental na elaboração das políticas para a gestão de recursos hídricos. Conheça a Lei das Águas, Lei 9433 de 97.